Quais perguntas fazer no primeiro atendimento de terapia holística? Por que um terapeuta holístico integrativo tem que fazer perguntas? Por que é importante você ter um relatóriozinho ou ter um roteiro de perguntas ideais para você fazer nesse primeiro atendimento, quando você vai iniciar nessa profissão? Vem comigo que hoje eu vou dar algumas dicas de perguntas que são muito importantes que você faça, porque eu via e eu percebia ao longo do tempo que eu atendi, mais ou menos uns 8 anos que eu atendi presencialmente, o quanto era importante ter esse olhar mais profundo, principalmente sobre as necessidades do cliente. Mas vamos juntos que eu vou te explicar melhor como tudo isso funciona e quais são as dicas de perguntas que eu posso te dar para você iniciar e atender seu primeiro cliente. Ok, por que é importante fazer perguntas? Por que eu tenho que ter um roteiro de questionários, de perguntas, de coisas que eu preciso saber do meu cliente? Será que eu não posso simplesmente aplicar minha técnica e depois agendar o próximo atendimento? Bem, vamos lá. Você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser fazer perguntas, tá tudo certo. Só que, ao longo do tempo que eu atendi, eu trabalhei mais ou menos uns 8 anos atendendo pessoalmente, individualmente as pessoas, depois eu fui mais para os trabalhos de grupo, mas nesse tempo em que eu atendi, eu via sempre uma necessidade de compreender melhor a dor do meu cliente. Porque simplesmente ele vir aplicar uma técnica sem ter uma conversa inicial, funcionava, mas era mais longo prazo o processo de transformação e de mudança que a pessoa precisava. No início, na verdade, desde que eu comecei, eu sempre usei um roteiro de perguntinhas, de coisas básicas que eu precisava conhecer para que eu pudesse direcionar melhor o meu trabalho energético, para que eu conseguisse também indicar os chazinhos fitoenergéticos que eu tinha, né, e que eu trabalhei sempre com a fito, então para eu saber melhor o que eu ia indicar e o que fazia sentido para a pessoa naquele momento, eu fazia algumas perguntas, que eu já vou dar algumas dicas para vocês, tá? Lógico que um roteiro um pouco mais completo, umas dicas mais completas sobre isso, eu vou dar na imersão terapeuta do zero, que vai acontecer daqui uns dias. Já pega o link aqui embaixo e se inscreve para você não perder nada. Vai ser uma semana muito especial, onde eu vou falar sobre o que um terapeuta holístico precisa para iniciar na profissão, ok? Mas eu vou dar algumas dicas rápidas aqui que já vão nortear um pouquinho quem quer começar e atender o primeiro cliente. Bem, o que eu percebi ao longo do tempo? Que fazer algumas perguntas, mas também tem que ser perguntas adequadas, né, gente? Não é perguntar qualquer coisa por perguntar, mas é uma investigação sobre as necessidades, sobre as dores, sobre o real problema que a pessoa estava vivendo. Só que isso, provavelmente, a raiz de toda a dor, toda a dificuldade que a pessoa está vivendo no momento, ela não é do momento. Ela já vem da história de vida da pessoa. Então, eu sempre começava o meu roteiro de perguntas conhecendo as necessidades do momento e depois eu ia aprofundando. Então, na minha ficha de consulta, eu sempre colocava os dados pessoais, aqueles dados comuns que a gente sempre pega, né? Nome completo, telefone, data de nascimento, profissão, se toma remédio, se não toma, se tem alguma doença, se não tem, se é casado, se não é, se tem filhos, essas coisas básicas que normalmente quando a gente vai fazer algum cadastro em algum lugar, enfim, a gente sempre responde. Então, eu sempre iniciava o meu bate-papo falando um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, como que as coisas funcionariam dali pra frente, fazia essas perguntas iniciais e depois eu começava um questionário mais profundo. Por quê? Porque quando a pessoa está conversando com a gente, está contando a história dela, está desabafando, está falando, as coisas vão começando a fazer sentido na cabeça dela. Simplesmente o terapeuta fazer uma técnica de energização, finalizar o atendimento e chamar para o próximo, é legal porque o terapeuta absorve e compreende algumas coisas, né? Você entende ali pela energia, por onde você faz o trabalho, enfim, quando a gente está aplicando alguma técnica energética, a gente capta muita coisa. Não é que absorve, é que capta, tá? Absorve não, porque a gente não é salvador, a gente é terapeuta. Então, eu tô ali, eu capto, eu percebo. Mas pra pessoa aquilo não tá evidente, porque tá no campo energético dela. Na conversa, as coisas começam a fazer sentido, porque eu começo a querer entender melhor a história de vida dela, quem ela é, o que ela tá passando, e com isso ela também na conversa vai se autoajudando, vai caindo umas fichas, ela vai percebendo algumas coisas que sem falar com alguém sobre aquilo, ela nunca teria aquela reflexão. Então, a conversa ela também é um processo de transformação. Ela não é simplesmente uma investigação. Ali, muitas vezes acontecia comigo, na hora do bate-papo inicial, de a pessoa dizer, nossa, só essa conversa com você já foi muito legal, já me ajudou
muito. Imagina o que tem ainda para eu receber. Então, só esse bate-papo bem conduzido, bem estruturado, já vai ajudar muito a pessoa a clarear algumas coisas para ela. Ok, Kátia, mas então o que eu pergunto, né? O que é o ideal? Começa pegando os dados principais lá que você precisa ter da pessoa. Se você trabalha com astrologia, numerologia, é legal você pegar os dados também que complementem para você poder fazer uma análise. Mesmo que você não vá fazer uma consulta de numerologia inicialmente ou de astrologia, você conhecendo o assunto já tem uma prévia ali de como é a personalidade da pessoa, como é que você pode conduzir o trabalho. Isso vai ajudar, né? É um plus a mais aí para quem estuda isso. E aí, depois, uma pergunta que eu sempre começava fazendo é: me diga, como que está a sua vida hoje? O que te trouxe aqui nesse atendimento comigo? O que te chamou a atenção para estar aqui na minha frente? Por que você decidiu estar aqui? Eu começava sempre com essa pergunta, para entender o que chamou a atenção da pessoa, por que ela veio. E eu já aproveitava para perguntar para ela como que ela chegou até mim, porque aí eu já investigava o que estava funcionando na minha divulgação. Caso você não tenha falado sobre isso no agendamento, pergunta na hora da consulta, porque às vezes isso a gente já sabe na hora que a pessoa agenda. Ela já fala: olha, fulano me indicou, eu vi na sua rede social, eu vi alguma coisa sua, enfim, na hora de agendar a pessoa já falou. Então eu já anotava na fichinha dela ali, na fichinha que eu ia preparar para ela, de onde ela veio, o que trouxe ela para atendimento. Mas caso eu não tivesse falado nada sobre isso, eu perguntava para ela nesse momento: ei, como é que você ficou sabendo do meu trabalho também, aproveitando? E aí eu já começava dessa forma. Depois eu perguntava para ela como que estava a vida dela de 0 a 10. E aí ela tinha que me dizer, de 0 a 10, como que tá a sua vida hoje? Avaliando 0 como muito satisfeito, 10 como muito satisfeito. Né, de insatisfeito a satisfeito. Como que tá a sua vida? Como é que você classifica hoje? Ah, Kátia, minha vida tá nota 7. Ok. O que falta para ser 10? Então era desta forma que eu introduzia o meu trabalho. E a partir dali, eu investigava um pouco sobre a história de vida dela, sobre relacionamento com a família, como era relacionamento com os pais, como era relacionamento com irmãos, como era relacionamento com filhos, com marido, com esposa, com cônjuge, né? Por quê? Porque as relações e as situações que aconteceram, principalmente na infância, mostra muito a programação mental que essa pessoa tem. E a partir disso eu começo a analisar e perceber quais são as crenças, quais são as falas que se repetem, quais são aquelas frases que ela volta e meia fala, né? Ontem mesmo eu tava num jantar com amigos, né? E aí tinha uma pessoa lá contando uma situação com um bichinho de estimação que aconteceu e tal. E aí ela começou a falar e ela assim: ah, porque lá naquela clínica onde eu levo o meu cachorrinho, eles só me exploram, parece que não resolvem e tal. E aí toda a situação em volta do bichinho de estimação aconteceu em cima dessa crença de que roubam dela o tempo inteiro. E eu já fui naquela clínica, eu já levei os meus cachorros lá e eles nunca me exploraram, eles sempre resolveram o meu problema. Eu sempre acho que, acredito, né, eu sempre paguei e fui grata porque eles sempre me ajudaram, nunca me exploraram. Aí você vê que o óculos da pessoa, ou seja, a maneira como ela enxerga a vida é como as coisas acontecem pra ela. Eu não vi em nenhum momento na fala dela que exploraram ela com o cachorrinho, mas na cabeça dela exploraram. Então, o que acontece na vida da pessoa? O que rola no bastidor da vida dela e até mesmo na história de vida dela, que vem acontecendo, que vem se repetindo, que volta e meia acontece, e aí você já vai pegando essas nuances e você vai anotando lá na sua ficha para você poder trabalhar com ela essas questões. Porque aí, gente, a grande sacada para você trazer a pessoa para o próximo atendimento é você entender a maior dor dela, o maior problema dela, e você sabe que numa consulta apenas não resolve. Até porque muitas das coisas que ela vai nos trazer é de longa data. Então não é numa consulta do dia para noite que ela vai resolver o maior paradigma que ela tem, a maior dificuldade que ela está vivendo. Então eu já aproveito no final do atendimento e já faço essa pincelada. Eu já busco essa informação. Olha, nós falamos aqui que o seu principal desafio hoje é X coisa. Pra gente continuar fazendo um trabalho juntos aqui, para que eu possa te ajudar a resolver essa questão, eu quero que você volte daqui 15 dias ou daqui 30 dias pra gente seguir. Porque eu quero saber como é que vai ser daqui pra frente. Como é que você vai se sentir depois desse primeiro atendimento. E eu quero que você volte para eu fazer esse acompanhamento, para eu poder te ajudar nesse processo. Então eu já aproveitava o momento ali no final para engajar ela para voltar. Eu oferecia a próxima consulta como se fosse o próximo passo dela, de acordo com o que a gente conversou. Então olha a importância de você conversar com a pessoa. Tanto para você direcionar o trabalho que você vai fazer na energização ou na técnica que você vai aplicar, porque você vai muito mais certeiro naquilo que você tem que fazer, você não precisa ficar adivinhando no campo energético da pessoa o que está acontecendo. Não, ela já te trouxe as informações. E tudo que ela trouxe é aquilo que ela enxerga, é aquilo que ela percebe. E aí você não se torna invasivo na hora de dar alguma dica, na hora de falar sobre algo, porque você está indo na direção daquilo que a pessoa pode ouvir naquele momento. Você se torna um terapeuta mais responsável por aquilo que você está fazendo pelo
outro. E isso, gente, traz muita confiança pro terapeuta. Porque uma das coisas que eu sempre senti falta nos meus cursos de energia, nos cursos das técnicas, é que eu não tinha esse direcionamento. Ninguém me ensinava isso. Ninguém trazia essa clareza que eu trago pra vocês hoje. Eu tive que aprender isso sozinha. Eu não aprendi em nenhum dos meus cursos ter toda essa clareza. Por quê? Porque hoje eu me dedico a estudar isso pra ajudar vocês, né? Então, por isso que pra mim é mais fácil falar sobre isso. Mas foi uma coisa que eu fui conquistando, que eu fui evoluindo, que eu fui alinhando, que eu fui melhorando à medida que eu fui aplicando. E aí vem uma grande frase, uma grande sacada importante também, que é: quando você está diante do seu cliente, você não é responsável por ele, pela vida dele, pelas dores dele. Você é responsável pelo seu trabalho, por você. E esse tipo de postura, esse tipo de postura e também de organização do atendimento faz com que você se coloque nesse lugar. Você não está ali para salvar a pessoa, você está ali para ajudar ela. Você não é um salvador, você está ali porque você é terapeuta, mas você é super responsável por todos os atos, por tudo que você perguntar, por tudo que você for interrogar ela. E isso traz clareza, traz uma sensação de mais confiança, porque eu estou fazendo de acordo com o que o meu cliente me traz. Eu não tenho que adivinhar nada, eu não tenho que ficar captando nada. Embora a gente capte, perceba, sinta, tem coisas que você vai poder falar e tem coisas que não, a pessoa ainda não está no momento de ouvir. Certas coisas que você capta. E quando você não conversa com ela, você não tem esse entendimento. E aí você sai falando qualquer coisa e isso dá medo mesmo. Isso dá insegurança, porque você tem que dar algum resultado, você tem que falar como que a técnica ajudou a pessoa, você tem que ajudar ela a transformar a realidade dela, mas sem ter esse bate-papo, com certeza fica muito mais nebuloso pra você, fica muito mais difícil, você se torna muito mais responsável pelo outro do que por si mesmo. E isso é assustador mesmo, gente. Eu não gostaria de trabalhar assim, sem ter essa clareza, essa visão inicial, perguntando coisas que vão me ajudar a nortear o meu trabalho e que tudo que eu for perguntar e o que eu for fazer realmente vai fazer sentido para aquela pessoa que tá ali, porque ela tá preparada para receber aquela informação. E eu, conversando com ela, eu entendo as necessidades reais dela. Eu não preciso ficar buscando isso lá na energia dela. Não, eu busco isso a partir daquilo que eu converso. Eu gosto e sempre gostei de trabalhar muito assim, para não ser invasiva, para respeitar o momento do outro e para me colocar no meu lugar como terapeuta. Claro que tem horas e tem momentos que você vai intuir algumas coisas e aquilo vai fazer muito sentido que você comente, que você trabalhe aquilo, claro que sim, mas tendo esse cuidado, né? Essa tranquilidade de falar aquilo que eu sei que a pessoa vai conseguir absorver, que eu sei que a pessoa vai ter uma ajuda com aquilo. E não que eu vou atropelar as coisas e falar coisas que não é bem o momento dela ouvir. Provavelmente logo você vai poder falar tudo que você vai percebendo nos atendimentos. Mas é um processo que tem que ser em doses homeopáticas. Com calma, com leveza, para eu não jogar um monte de coisa em cima da pessoa e ela sair mais perturbada do que ajudada do meu atendimento. Mas eu vou indo com calma, com certeza do que eu tô fazendo, com confiança daquilo que eu tô fazendo. Então, é essencial que a gente se prepare para isso, para que a gente consiga conduzir um bom atendimento e consiga ajudar mais pessoas, tá bom? Bom, se você gostou desse conteúdo, dá seu joinha, compartilha se você lembra de alguém que precisa desse vídeo e vem com a gente na imersão Terapeuta do Zero, que vai começar daqui uns dias. Pega o link aqui, se inscreve e bora lá fazer acontecer. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.